Olá, nós somos alunos de Engenharia da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp e estamos aqui mais uma vez para resolver um exercício de cálculo numérico. Dessa vez é do módulo 2. O nosso curso é o curso Cálculo Numérico para Todos, do professor Aníbal Azevedo. Caso você não tenha assistido a aulas, vai aparecer aqui em cima a playlist do módulo 2 para vocês assistirem. O exercício ele foi todo resolvido na linguagem de Python, então caso você não tenha uma base ou não tenha nenhuma noção, eu aconselho vocês a darem uma conferida no curso do nosso professor Python para Todas, que vai ajudar bastante. O problema era para comparar o desempenho de métodos numéricos para encontrar raízes de uma função f de x. Assim, o objetivo era verificar o comportamento desses métodos proposto no módulo 2. Para isso, a gente fixou uma precisão de 0,01 e o número máximo de interações de 20. O ponto inicial era o intervalo AB, e todas as funções, os pontos iniciais e o método de resolução foram dados de um modo aleatório a partir de um programa gerado. Então, agora, para obter nossa função, os nossos pontos e nosso método, foram colocados diversas funções, pontos e os nossos 4 métodos dentro desses vetores, que são chamados de função, início 1, início 2, método 1 e método 2. Assim, nós vamos pedir para o nosso usuário digitar um número de matrícula a partir desse input, e esse nosso número de matrícula vai ser transformado numa variável inteira. Esse nosso número inteiro será colocado num random seed, que a partir disso vai ser feito várias operações, como multiplicações e divisões, que com isso vamos poder obter o nosso vetor correspondente à nossa função, ao nosso método 1, ao nosso ponto inicial 1, ao nosso método 2 e ao nosso ponto inicial 2. Digitando então o RA 197700 ao rodar o programa, vamos obter a função x ao cubo menos 10x mais 3. O nosso método 1, então, será o método da bissecção, o nosso ponto inicial será 0 e 10, e o nosso método 2 será o nosso método de Newton, com o ponto inicial com menos 10. Então, para o método 1, a gente tem o método da bissecção. O primeiro passo vai ser definir a função. Para isso, a gente definiu uma variável s, que vai depender do valor do RA, que vai, quando a gente colocar o RA, vai gerar uma função. E esse s vai depender da função que foi gerada, porque todas as funções que são possíveis são de terceiro grau, tem um x ao cubo, e tem um mais 3. E a única coisa que vai variar vai ser o que está acompanhando o x. Então, a gente criou uma variável para isso, que vai depender do nosso RA. Então, cada vez que colocar um RA diferente, vai gerar uma função diferente aqui. Assim, a gente definiu essa função com essa nova variável s, e definimos também o ponto inicial, o a e o b, que também dependem do valor do RA que for colocado. E aí a gente pôs também a aproximação máxima aqui que a gente quer de 0,01. O segundo passo vai ser a obtenção da raiz. Para isso, como que funciona o método da bissecção? A gente pega 2 pontos e faz a média entre eles. Então, a gente fez aqui a média do A e do B e chamou de x0. Aí, a gente vai fazer uma verificação para ver se a nossa raiz está à direita ou à esquerda desse ponto médio achado. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a função aplicada no ponto x0 vezes a função aplicada no ponto B. E se esse valor for maior do que 0, a gente vai chamar o B, que é o valor máximo da direita, do novo x0. Então, o nosso novo intervalo vai ser entre o A e o x0. Caso contrário, se for menor do que 0, então a gente vai chamar o A de x0. E aí o nosso novo intervalo vai ser de x0 até B. E assim, isso vai ficar se repetindo, por isso tem uma estrutura de repetição while, e cada vez a gente vai chegando mais perto da nossa raiz. Só que isso é limitado pelo iter, porque toda vez que rodar o while, a gente vai somar um valor ao iter, e isso não vai rodar se o iter for maior do que 20. Então, aqui, pelo passo 3, a gente tem a plotagem do gráfico. Então, aqui a gente pôs as funções para plotar o gráfico, e aqui a gente pôs as funções para printar os nossos resultados, dependendo de como foram achados os resultados. Então, aqui a gente tem a nossa plotagem do gráfico, os resultados têm a plotagem do gráfico, e a gente pode perceber aqui, o x0 está aqui bem longe, o x1 já está um pouco mais perto, o x2, e aí vão se aproximando cada vez mais da raiz aqui. Aí aqui no lado das informações, a gente percebe então que está cada vez se aproximando mais do valor 3,
A gente tem, então, o valor mínimo como 2,99, o valor máximo como 3,00, assim a gente percebe que está dentro da precisão requerida e que convergiu para a raiz, né, perto de 3. E aí a gente percebe também, a gente tem aqui que o número de interações foi 10, menor do que o máximo de interações possíveis, então a gente conseguiu que convergisse para uma raiz antes dele parar pelo máximo de interações que a gente tinha colocado. Eu vou falar um pouco agora do método 2, que é o método de Newton. Então, vamos lá. A gente começa pelo passo 1, no qual a gente vai obter a derivada, fazer a plotagem do gráfico e os primeiros passos para conseguir fazer a programação desse método da melhor forma possível. A gente já tinha feito a definição da função no começo da programação, né? Lá no método 1. Então, a gente definiu a função como x ao cubo menos 10x mais 3. E aqui a gente definiu a derivada da função, né, que seria 3x ao quadrado mais s. Esse mais s a gente já definiu anteriormente também, como menos 10. X a gente coloca como uma escala, né, uma escala que a gente consegue ver o gráfico, fazer a visualização do gráfico da melhor forma possível. Esses aqui agora são algumas funções para plotagem do gráfico. A gente sempre lembra aqui, né, que se você não está entendendo alguma coisa, é muito importante que você olhe o projeto de cálculo numérico para todos e o projeto também de Python para todos, do professor Aníbal Azevedo, que é o nosso professor e foi como a gente aprendeu. A gente coloca aqui embaixo x0 como o ponto que nos foi dado, né, para começar esse método de Newton, que é o menos 10. Aí esse EPS1, EPS2 também são as duas precisões, elas são muito importantes para terminar a programação. Aqui a gente coloca as duas precisões iguais, um máximo de iterações, uma lista justamente para armazenar os pontos gerados e uma contagem do iter para ele ter um limite. Seguindo agora, a gente tem o passo 2, que é a obtenção da raiz. Então, o que a gente faz? A gente coloca esse while com essa função aqui, justamente para calcular o módulo de fx0. E aí, se as duas condições forem verdadeiras, né, por isso que tem esse símbolo aqui, aí a programação segue. Aqui a gente até pode ver a equação do método de Newton, é a lista para armazenar os valores. E aí a segunda condição também, ou a condição caso não siga as condições anteriores. Né? Aqui é o passo 3, o gráfico e outras informações necessárias, que tem mais algumas informações a respeito dessa plotagem. São algumas coisas mais complementares, né, como as informações, as frases que vão aparecer no final quando a gente rodar a programação. Qual vai ser o tamanho da fonte, a gente pode ver aqui do texto, no gráfico. Enfim, são algumas coisinhas mais para terminar já no fim da programação. E aqui a gente vê o resultado do método 2, a gente consegue ver tanto a plotagem do gráfico como as informações necessárias para a gente entender o que aconteceu. Agora podemos fazer uma comparação entre os métodos. Como tivemos pontos diferentes, os gráficos também foram diferentes, mas ambos chegaram em uma raiz antes do número de iterações ser máximo, ou seja, ambos os métodos foram muito eficientes. Aqui está o link da programação no Google Colab, que também vai estar na descrição do vídeo. Clicando neles, vocês conseguem rodar a nossa programação. Vou colocar aqui o número do RA. E assim ele vai gerar esses resultados e gráficos já mostrado anteriormente. Aqui está a nossa bibliografia utilizada. Espero que tenha ficado clara a explicação. Não esqueça de compartilhar com os amigos para todo mundo ter esse acesso e deixar o seu gostei. E é isso, até o próximo vídeo!